Senhores, o nosso convidado já falou qual vai ser o tema da sua palestra, que é o óbvio oculto. Vamos então receber nesse momento o senhor Guilherme Crispim, ele que é presidente da ABGD. Vamos então receber, por favor. Voltei. Agora sim. O bom dia, a gente já passou por essa parte, então a gente pode dar seguimento. Quando essa senhorita que está aqui, mancando um pouco por uma queda no dia de ontem, me perguntou: Crispim, qual que é o título da tua palestra? Eu falei: qual que é o título da minha palestra? Eu falei: pensei... Eu tinha um título anterior e tal, falava muito de perspectivas e oportunidades. Aí eu falei: não, essas palavras estão um pouco batidas, assim, isso está em tudo quanto é chamada de palestra. E eu vinha numa linha que é o que eu vou conversar com vocês agora pela manhã. Eu falei: não, eu acho que é importante a gente pensar na importância da energia na nossa vida. Todos nós aqui, muito provavelmente, eu acredito que quase absolutamente, o que nós estamos buscando entregar no final do dia, no final do mês ou no final do ano é energia, né? A gente trabalha com isso. Se alguém perguntar para você, num evento, numa festa, num avião, você trabalha com o quê? Você pode começar dizendo: eu trabalho com energia. Bom, que é o que a gente está conversando aqui. Tem formas distintas, diferentes. Se a gente tivesse, talvez, num evento de eólica, a gente estaria falando a mesma coisa. Se nós estivéssemos num evento de nuclear, Deus me livre, a gente estaria falando a mesma coisa, mas no final o que a gente entrega é energia. Bom, e aí nessa linha, e eu comecei, talvez no início desse ano, conversando um pouco sobre isso, e eu vou pedir desculpa a alguns amigos que já ouviram isso aqui, porque a gente, de fato, roda esse país e tem rodado esse país, culpa do Tiago, com os eventos regionais dele. Então, a gente vai de norte a sul, leste a oeste, falando sobre energia, e aí especificamente sobre energia renovável, e sobre geração distribuída, e sobre geração própria de energia. Eu comecei a pensar o quanto que isso estava ligado e o quanto que isso tinha a ver com a minha vida, e acho que tem a ver com a vida nossa. E aí eu fui começar a entender qual a relação nossa, de cada um de nós aqui, com a energia. Né? Em que momento esse namoro começou? E aí eu, fazendo um pouco de pesquisa, estudando um pouco, eu entendi que o primeiro momento que a gente começou a controlar isso que a gente entende hoje por energia foi recente, foi há uns 2 milhões de anos atrás, quando o homem dominou o fogo. No momento que a gente domina o fogo, a gente começou a dominar a energia de uma outra forma, porque eu fazia fogo a hora que eu queria. E aquilo mudou muito a questão da sociedade, né? Transformou a nossa relação humana, porque eu não precisava, eu tinha controle sobre algo, e esse algo que era o controle sobre o fogo era um controle sobre a energia. Bom, então, olha o óbvio oculto aparecendo aí. Aí, lendo mais e tentando entender um pouco mais qual é essa relação que a gente tem, muito da gente estar aqui hoje, né, e avançando para o interior desse país, ou talvez falando desta região que estamos, tem a ver com energia também. Porque as grandes navegações só foram possíveis porque eu comecei a controlar o vento, que é uma forma energética. Né? Os portugueses, espanhóis e outros tantos mais que foram chegando e abrindo fronteira mundo afora, só conseguiram fazer isso porque começaram a dominar melhor o processo energético. Ainda que meu filho discorde, porque adolescente discorda mesmo, do adolescente, não dá para vir de lá para cá a remo. Ele fala: dá, pai. Eu falo: não dá. E aí a gente fica nisso um fim de semana inteiro. Mas não dá. Para vir a remo, não dá. Bom, aí legal, então nós temos, o fogo está resolvido, chegamos aqui, há 500 anos atrás, um pouco mais, criamos um mundo novo, né, chamado Mundo Novo, porque dominamos a energia. Muito bem. Se a gente olhar na história recente do capitalismo, né, quando a gente fala de Henry Ford,
primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, se a gente entender o que foi a Revolução Industrial foi eu conseguir usar a energia, os processos energéticos de forma mais eficiente. Então, novamente, a energia está no contexto de uma transformação, senão a gente provavelmente não teria chegado onde chegou. Então, gente, e aí, vindo de lá para cá e vendo tudo o que aconteceu nas telecomunicações, tudo que aconteceu na logística nossa, né? Tudo isso passa necessariamente pela questão energética. Os países, as sociedades que se desenvolveram, que se desenvolvem, não são aquelas que possuem maior poderio bélico, são aquelas que possuem maior poderio energético. Se a gente, de novo, olhar para a história recente da humanidade, começar a entender que nas últimas décadas, ou talvez no último século, o imperativo energético vem através do petróleo, a gente começa a entender por que países que não têm nada, entre aspas, né? Se olhar para uma Arábia Saudita, a gente tem muito mais potencial em vários aspectos, em função das possibilidades, do que um monte de areia. Só que tem potencial energético porque tem petróleo, então se torna um ator importante no cenário global. Bom, então onde que eu estou querendo chegar? Por que a energia é o óbvio oculto? Né? Porque a gente não se dá conta. A gente discute nesse momento, por exemplo, de processo eleitoral, de campanha e tudo, né? A gente escuta muito os candidatos, as pessoas colocando as suas propostas e dizendo, olha, a gente precisa melhorar a educação. Tá certo? Precisa mesmo, deve sempre. Saúde, segurança, questão logística. E, de novo, nada disso é possível ser melhorado se eu não tiver base energética. Eu não consigo fazer absolutamente nada. Se a gente ficar sem a energia do microfone, se apagar ali, se apagar aqui, muito provavelmente acabou o evento. Esse ar bendito condicionado que está aqui conosco, nessa fresca cidade de Palmas. Ô, gente, eu pus o pé para fora do avião, eu voltei, falei, o quê? Você tá louco, é quente demais, né? O Skank está para mudar a música, inclusive, né? Ele vai tirar, que é como não sentir calor em Cuiabá e passar para cá, porque que loucura. Então, como é que faz? Quantas horas do dia nós nos relacionamos com alguma coisa, alguma relação energética? Observem, é porque o óbvio oculto aí de novo. Cutuquem as pessoas, comecem a falar disso com elas, porque aí a gente começa a se dar conta, o que eu estou falando aqui é de propósito. Então, nós estamos aqui, claro, a cabeça está, poxa, eu preciso vender mais sistemas, né? Eu quero buscar mais clientes. Isso está certo, é isso mesmo, né? No ponto 1 ali, mas na hora que você começa a abrir isso, a gente começa a entender que, na verdade, o que a gente está ofertando para alguém é a possibilidade de ter uma outra relação com a questão energética. Não vamos longe, não. Para fechar esse ponto, e acho que agora ficou claro o que cada um de nós aqui está fazendo, agora ainda é 9h30 da manhã, muito provavelmente os celulares aí estão todos carregados, mas às 16 horas ou 15, ou dependendo do uso, né, que a carga vai acabando, começa a dar uma angústia, né, um sentimento de vazio, vou ficar sem bateria. Não é ou não é? Né? Porque é isso, né? Você começa a olhar, você para de falar com a pessoa, você já reparou isso? A pessoa está olhando, você está falando com a pessoa, você fala 6%. Aí você já começa a pensar o que você precisa fazer, porque tem 6%. Aí você começa a procurar uma tomada, alucinada. Pode ver, tem gente que senta numa pilastra, fica na tomada, olhando ali para ver se carrega alguma, porque não dá para ficar sem, porque eu não faço mais nada. Bom, está claro o quanto que isso tem a ver com a nossa vida? Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança. Aliás, se vocês pegarem os índices de
insegurança, né, vocês vão ver que são locais onde você tem menos acesso, disponibilidade à energia. Bom, me chamou a atenção um tema, e o Edu aqui já falou do nosso hino nacional. Olha como é que o óbvio é tão oculto. Primeiro parágrafo do nosso hino diz: "E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante." Me chamou a atenção hoje, acabei de printar e marcar. E o sol da liberdade. O que nós estamos fazendo está totalmente correlacionado com isso. É que a gente também não podia antes, né? Eu cresci, muito de nós aqui, no mercado cativo, né? Eu era cativo. Então, a concessionária, eu não tinha opção de escolha, era aquela ali, a distribuidora. Ela dizia para mim quanto que ia custar a energia, e está tudo certo, e eu tenho que aceitar isso, né? E aí, no momento, né, recente, vem questões como as bandeiras tarifárias, né? E a gente tem que suportar as bandeiras tarifárias. Então, aí você tem a bandeira verde de vez em quando, aí vai para a amarela, foi para a vermelha, foi para a roxa, porque acho que é vermelha 2, né? Porque já não sei que cor que é mais. E aí vem bandeira escassez hídrica. E aí vem o meu amigo ministro de Minas e Energia, Parça, na semana passada, o Adolfo, dizer que a geração distribuída, que é GD, tem subsídios, o que não é verdade, mas aí eu não vou entrar no tema aqui não, porque senão a gente vai até amanhã. E ele disse uma outra coisa, que aí sim me impressionou muito também. Ele disse que a geração distribuída é para ricos. Nós temos mais de 1,5 milhão de sistemas, de UCs colocadas. 1,5 milhão de ricos, é isso, colocados sistemas. Não teve gente que tem uma mercearia, que tem uma conta de energia que está pagando, que conseguiu fazer um financiamento. Tem amigos aqui que estão trabalhando com isso. No ano passado, 56% dos sistemas fotovoltaicos foram financiados. Mas é por quê? Porque o sol da liberdade é em raios fúlgidos. Me dê a oportunidade de ser livre. Eu não quero ficar dependente disso. E nisso tudo que o Café falou há pouco, que o Eduardo falou aqui há pouco, está nos dando oportunidade, e nós estamos dando oportunidade às pessoas, aos pequenos negócios, de terem um horizonte de tempo do que eu vou ter custo energético, de saber quanto que eu vou pagar por isso. Ou alguém tem dúvida que a hora que vier com mais força, que já vem chegando, o carro elétrico, a bateria, a moto elétrica, a patinete elétrica, qualquer mobilidade elétrica que seja, eu vou querer abastecer esse meu modo de deslocamento, transporte, com energia que eu próprio gero. Então, vim falar para mim que a solução é o Mercado Livre, ok, o Mercado Livre é mais uma solução, mas pode não ser a única. Eu posso querer ter uma outra oportunidade. E é disso que o Café falou muito bem aqui, que a gente precisa estar o tempo todo batalhando. E no dia que o meu amigo ministro colocou essa fala na mídia, no outro dia o Valor Econômico colocou uma fala nossa da BGD, dizendo, a única coisa que ficou ruim foi isso, né? Ele falou assim: o presidente da BGD, Guilherme Crispim, discorda do ministro. Eu falei, pronto, acabou. Aí a minha mulher já pegou a matéria e falou, tá vendo? Eu falo com você que você discorda de todo mundo, ó. Eu falei, não, eu tinha que discordar mesmo. Tem uma outra passagem do hino aqui que me chamou a atenção. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Eu vou no dicionário para ver essa parte aqui que me deu um pouco de dúvida. Mas o finalzinho eu entendi. Iluminado ao sol do novo mundo. Iluminado ao sol do novo mundo. No hino nacional, a gente cita o sol 2 vezes, uma falando da liberdade e uma falando do novo mundo. Achei fantástica. Talvez não sabiam disso à época que escreveram, mas é isso que a gente está vivendo aqui. Eu li hoje pela manhã que na Europa, a indústria, e aí meu amigo Eduardo aqui, que é o nosso diretor da área industrial da BGD, e fala sempre, precisamos defender a indústria no Brasil, e precisamos mesmo. Eu estou com 2, cadê? Carlos, da SSM, não está, mas Rafa representando eles aqui,
nós precisamos defender a indústria nacional, a gente precisa trazer essas tecnologias para serem desenvolvidas aqui. Eu estou vendo empresas no Brasil começarem a desenvolver o carro elétrico, o que é muito bom. A Gurgel fez isso anos atrás e talvez a gente não tenha percebido essa oportunidade, mas quando a gente começa a falar da indústria, de tudo que pode acontecer no Brasil, é muito bom. Voltando no que está acontecendo na Europa agora, tem indústria fechando porque o custo energético não está permitindo a continuidade da produção, a continuidade do negócio. De novo, energia é um negócio muito importante. Né? Então, eu posso ter tecnologia, eu posso ter tudo. Se eu tenho uma energia que está custando agora 3, 4 vezes mais caro, eu não consigo fazer isso. Nós temos a possibilidade no Brasil de gerar energia. A gente está falando aqui da solar, mas tem o biogás, a biomassa, um país agrário. É possível, né, do rejeito dessa produção fazer a biomassa, fazer o biogás. Nós temos uma possibilidade de energia eólica que é surreal. E a gente está entrando no offshore agora com a eólica, né? O onshore já é uma coisa diferenciada. A hidrelétrica segurando a carga, eu acho que a hidro é super importante para segurar a carga. A gente vai precisar ter essa bateria natural. E isso vai nos dar, de novo, ao país uma janela de oportunidade diferenciada. Porque é natural que as indústrias globais vão buscar por disponibilidade energética, renovável e barata. E a gente pode fornecer isso para o mundo. Então, para fechar a minha fala, eu fui do micro ao macro, eu fui da GD nossa, a nossa capacidade de entrega de energia em escala. Então, o que eu quero dizer para vocês, para abrir essa fala, para abrir esses 2 dias, é dizer, olha, nós estamos num negócio bacana, nós estamos no caminho certo. Outros virão falar de temas que são sumamente importantes, questão da qualidade, é fundamental. É responsabilidade de cada um de nós aqui zelar pela qualidade do que a gente está fazendo, senão nós vamos... Quando um sistema fotovoltaico dá errado, pega fogo, cai, voa, ele é ruim para todo mundo. Ele não é ruim para... não, ele é ruim porque o que aparece, está vendo, ó. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Nesse sentido, a BGD está trabalhando com algumas frentes, procurando discutir o tema de forma democrática, aberta, mas necessária. A gente precisa começar a olhar para isso e é um papel da associação nesse sentido. Então, gente, a gente está no caminho correto, a gente está numa boa escolha, vamos trabalhar por isso. Eu falei um pouco isso no início da minha fala, né? A gente está, talvez... numa construção como a cidade de Palmas, uma cidade nova, né? A gente vê ainda muito passando nas avenidas e fala, nossa, você vai numa cidade já com 200, 300 anos, você não tem essa quantidade de oportunidade, de lotes, de área, do que for. Aqui a gente tem. Eu acho que na GD a gente está vivendo a mesma coisa. Tem muito por construir, muitas oportunidades que a gente pode fazer. Por fim, eu convido a todos, o Eduardo fez essa consideração aqui, tudo isso que a gente está fazendo, que a gente consegue fazer e que a gente consegue promover é porque na BGD a gente tem uma base de associados. Sem um associado, muito dificilmente a gente consegue trazer oportunidades, como uma carreta itinerante que roda o Brasil inteiro educando, capacitando pessoas. Ano passado nós rodamos 32 mil quilômetros, conversamos com 6 mil pessoas, demos mais de 1.600 horas de curso de capacitação. Então, sem associação e sem um associado, a gente não consegue iniciativas como essa. Nós lançamos uma iniciativa esse ano chamada BGD News. Está aqui o Maldo, que é o nosso coordenador de comunicação, a Jéssica está ali, que é a nossa coordenadora de marketing, para facilitar para todos vocês acessar um canal de debate, de informação, de qualidade. A gente convida pessoas do setor para ir falar nos podcasts da BGD News, dá para ouvir no Spotify, dá para ouvir nas mídias, dá para ver no YouTube. Acessem o nosso canal, tem muita palestra, fala interessante sobre temas atuais, temas regulatórios, temas de tecnologia, enfim, temas de qualidade de produto, tem tudo ali de graça. É só acessar a página da BGD, www.abgd.com.br, está lá de graça para quem quiser assistir, é só entrar no ABGD News. Essas ações também só acontecem porque a gente tem associado. Então, eu convido a todos, aqueles que ainda não são associados, caso tenham interesse, que venham conversar comigo, conversem com a Jéssica, conversem com qualquer um dos nossos conselheiros, diretores, para se associar. O convite está feito. Energia já baixando um pouco, porque
a gente vai falando bastante. É isso. Um bom dia a todos, um bom evento a todos, energeticamente muito positivo, e que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou, eu tenho certeza que sim. Bom dia, obrigado.